Estamos reunidos aqui nesse momento para celebrar um culto a Deus e para estudar a sua santa palavra. Eu irei iniciar com uma oração e depois iremos para o estudo bíblico. Vamos orar. Senhor, nesse momento estamos diante de Ti, através da vida e das obras do Senhor Jesus, nós oramos com fé, e a fé, Senhor, é a confiança absoluta nas suas sagradas palavras. Então, Deus, nós te pedimos nesse momento para iluminar a nossa mente. Nós ansiamos, Senhor, pela sua palavra. Nós queremos aprender o seu evangelho e queremos que o Espírito Santo aplique essas palavras ao nosso coração para vivermos uma vida em santidade e uma vida em avivamento, uma vida em obediência a Ti. Senhor, receba a nossa adoração, esse culto, esse momento, Senhor, em que nós tiramos para lhe homenagear, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aprendido que a principal interpretação da Bíblia é feita pela Bíblia. Então, a Bíblia explica a si mesma. A Bíblia não precisa da nossa ajuda, não precisa do nosso achismo, não precisa do nosso ponto de vista. Então, a principal interpretação da Bíblia é feita pela própria Bíblia. Então, hoje eu quero falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro dos livros. E como já fora dito, a Bíblia é o livro sagrado de Deus. É a biblioteca divina. A Bíblia é a biblioteca do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós queremos saber a vontade do reino, do rei do reino que nós pertencemos, é através da Bíblia. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Filho? Qual é a vontade do Espírito Santo? O que existe nesse reino? Qual é a minha tarefa de acordo com esse reino? Tudo isso nós iremos aprender lendo e estudando a própria Bíblia. Hoje, entre tantos assuntos que eu poderia destacar, eu quero falar sobre os símbolos da Bíblia. E através desses símbolos, podemos aprender verdades eternas e absolutas que irão mudar a vida de cada cristão para sempre. Então, vamos lá. Entre os principais símbolos da Bíblia, eu destaquei estes aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia é um espelho. Isso mesmo. Qual é a função do espelho? É refletir as imagens daquilo que está no ambiente que ele consegue captar. Então, quando nós chegamos diante de um espelho, ele reflete a nossa própria imagem. E quando estamos diante de um espelho, ele reflete a imagem dos objetos que estão no seu ambiente, naquilo que é dentro do ambiente que ele consegue captar. Por que a Bíblia é chamada de espelho? Por que ela é comparada a um espelho? Por dois motivos principais. O primeiro deles é que a Bíblia, ela reflete a verdadeira condição do homem. É a Bíblia que mostra de fato quem nós somos. Ela desnuda o nosso ser e mostra o tipo de pessoa que cada um é. E dentro disso, nós podemos observar três coisas. A primeira delas é a maneira como as outras pessoas nos veem. Isso é um fato. A ideia que as pessoas têm de mim é uma. Então, alguém pode achar que eu sou bonzinho e eu sou mau. Alguém pode achar que eu sou mau e eu sou bom.
Alguém pode achar que eu sou arrogante e eu sou humilde. Ou alguém pode achar que eu sou humilde e, na verdade, eu sou arrogante. Então, uma maneira que eu sou visto é através da impressão que as pessoas têm de mim. Então, nós somos vistos pelas pessoas da sociedade de uma forma. A segunda maneira como somos vistos é como nós mesmos nos vemos. Então, nós temos uma ideia sobre nós mesmos. Então, a verdade é que quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e nessa entrevista perguntam para cada um assim, quais são as suas 3 principais características que destacam defeito em si mesmo? Ou quais são as suas 3 principais falhas? A maioria não consegue descrever. Aí um vai dizer assim, eu sou perfeccionista, ou eu sou ansioso, né? Mas uma pessoa não diz assim, eu sou mentiroso, eu compro e não pago, eu bato na minha mãe, eu bato na minha esposa, eu sou estuprador, eu sou pedófilo. Ninguém vai dar esse tipo de testemunho oral sobre si mesmo. Ninguém. Mas a maneira como nós nos enxergamos, às vezes, está muito equivocada. Porque nós achamos que somos amorosos, nós achamos que somos alegres, nós achamos que somos honestos, e quando estamos diante de diversas situações que Deus nos coloca, nós descobrimos que somos exatamente o contrário. E a terceira maneira pela qual somos vistos é a maneira como a Bíblia nos vê e diz que somos. Então, como a Bíblia nos vê como pecadores, miseráveis, desgraçados, afastados de Deus, e ela diz que nós somos condenados e merecedores do inferno. Essa é a verdade. Então, a maneira como as pessoas me veem é errada, a maneira como eu me vejo é incorreta, mas a maneira como a Bíblia me vê e diz que eu sou está completamente correto. Está completamente certo. Então, a Bíblia, ela desnuda o ser do homem. A Bíblia, ela traz aquilo que está dentro para fora. A Bíblia mostra qual é a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro ser. É a Bíblia que mostra que o nosso coração é cheio de impureza, de adultério, de mentira, de fofoca, de avareza, de prostituição, entre tantas coisas que desagradam a Deus porque são pecaminosas. Então, não adianta nós tentarmos nos enganar. A Bíblia mostra como um espelho, reflete a imagem, quem de fato nós somos. O segundo motivo pelo qual a Bíblia é comparada a um espelho é que a Bíblia, além de refletir a verdadeira condição do ser humano, ela reflete quem Deus é para nós. Então, se nós queremos aprender sobre o ser de Deus, nós precisamos ir para a Bíblia. Se nós queremos aprender sobre os atributos de Deus, as facetas de Deus, o caráter de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus, o zelo de Deus, nós temos que ir para a Bíblia. Se nós queremos saber quem o Filho de Deus de fato é, nós temos que olhar para a Bíblia. Se nós queremos aprender quem a Igreja de Deus é, nós temos que estudar a Bíblia. Então, a Bíblia, ela reflete a nossa verdadeira condição e ela reflete a mente de Deus para cada um de nós, o ser de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, este é o primeiro símbolo da Bíblia que eu destaco, o espelho. O segundo símbolo da Bíblia que eu destaco é a semente. A Bíblia é como uma semente.
E a semente, ela tem 3 características. A primeira delas, a semente, ela precisa ser devidamente plantada, porque a semente, ela pode ser jogada sobre a terra de qualquer maneira. Então, ela precisa ser plantada de forma correta. A segunda característica é que a semente, ela promove a vida. E a terceira característica é que a semente, ela cresce e produz fruto. Então, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é semeada pelo Senhor Jesus e ela é plantada devidamente no nosso ser, na nossa mente, na nossa vontade, nos nossos sentimentos. A Bíblia, ela é plantada de forma correta no nosso interior, no nosso homem interno. E quando a Bíblia, ela é semeada dentro do nosso ser, ela promove a vida. Que vida? A vida de Cristo. Então, a Bíblia traz a vida de Cristo para mim. Então, quando eu tenho a vida de Cristo, significa que eu morri a minha própria vida, ou seja, a minha velha natureza, o meu velho homem, ou seja, o meu Adão, morreu, e agora o meu novo homem, que é o Senhor Jesus, vive em mim. Então, eu sou uma nova pessoa, refeita em Deus, uma pessoa que nasceu de Deus, e agora eu tenho a vida do Senhor Jesus. Então, eu posso dizer de forma categórica que aquele que encontrar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, a encontrará. E a vida que a igreja tem em si mesma é a vida do Senhor Jesus, que nos foi dada, que nos foi oferecida, ofertada na cruz do Calvário. Então, a Bíblia, a palavra de Deus é devidamente plantada no nosso ser, ela promove a vida de Cristo para nós e ela produz crescimento e fruto. É isso. A Bíblia nos faz crescer no Senhor, em graça e em conhecimento. Eu cresço no mundo de Deus e cresço também no meu mundo, no mundo no qual eu vivo hoje, como cidadão do planeta Terra, e eu vou produzir fruto para o Senhor. Fruto, isso mesmo, eu vou ter uma boa conduta diante da sociedade, eu vou ter um bom testemunho diante de todos, eu vou evangelizar a palavra de Deus e o nome do Senhor será exaltado. Então, esse é o segundo símbolo da Bíblia que eu destaco, a semente. Em terceiro lugar, o terceiro símbolo da Bíblia é a água. Isso mesmo. E eu não estou falando as referências só para economizar tempo, mas eu irei postar as referências na descrição, né, do vídeo, tá bom? O terceiro símbolo é a água. E nós precisamos observar quais são as 3 funções da água. A primeira delas é que a água tem as suas qualidades purificadoras. A segunda é que a água, ela é saciadora. E em terceiro, a água é refrescante. A Bíblia, como palavra de Deus, ela tem as suas qualidades purificadoras. Se uma pessoa está suja, e todos os dias isso acontece, ela liga o chuveiro e abre a água e toma um banho e fica limpa, se sente bem, se sente maravilhosa. Assim é a Bíblia. A Bíblia tem esse poder de purificar o nosso ser. Essa lavagem interior, essa purificação que começa de dentro para fora. Vocês se lembram daquilo que o Senhor Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra de Deus, ela limpa o nosso ser, ela tira toda a sujeira pecaminosa.
ela vai tirando aos poucos a mentira, a fofoca, a soberba, a avareza, vai tirando a superstição, a idolatria, vai tirando todo tipo de concupiscência, todo tipo de carnalidade, todo tipo de coisa que afasta o ser humano da presença de Deus. Então, a Bíblia, ela purifica o nosso ser, ela tem essa qualidade. Em segundo lugar, a Bíblia tem a qualidade como água de saciar. É ela que sacia o nosso ser, porque assim como o servo brama pelas correntes das águas, o salmista disse: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei, me apresentarei diante da tua face. A água é o principal elemento que o ser humano precisa para sobreviver, para ter vida. A água e o alimento, mas a água ainda é mais forte do que o próprio alimento. Então, a água, ela sacia o nosso ser. É tão gostoso quando a gente bebe água e molha os lábios e vira a água e dá aquele gole gostoso. Então, a água, ela sacia a nossa sede. Assim como a Bíblia sacia o nosso ser, sacia a nossa alma com Deus, com a presença de Deus, com o Senhor Jesus. E nós ficamos completamente satisfeitos. E a terceira característica da água é que ela é refrescante. É refrescante. É tão interessante isso que quando a gente está com calor, por exemplo, nós chegamos na pia e molhamos a cabeça, ou ligamos o chuveiro e tomamos um banho gelado, nós ficamos completamente em paz, né? Parece que nós tiramos um peso das nossas costas, porque é muito gostoso tomar um banho ou se refrescar, né? Pegar a mangueira num dia de calor e se molhar. É muito bacana isso. Então a Bíblia tem isso, ela refresca a nossa vida, ela traz descanso, paz, refrigério, ela traz descanso de tal maneira que nós podemos deitar a nossa cabeça e dormir e descansar no nosso Deus. Então, esse é o terceiro símbolo da Bíblia, a água. Em quarto lugar, o quarto símbolo da Bíblia que eu destaco é a lâmpada. E a lâmpada também tem os seus três aspectos. O primeiro deles é que a lâmpada, ela mostra onde estamos agora. Assim como a palavra de Deus, ela mostra onde nós estamos agora, mostra a nossa verdadeira realidade. Ela diz que nós estamos caminhando em uma trajetória de vida na terra até chegar ao céu, mas nós estamos em um percurso, nós somos peregrinos, somos forasteiros nesse mundo. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos aqui por um momento, por um pouco de tempo. E a verdade é que, como a gente lê no livro de Hebreus, é que nós buscamos por uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então, o nosso país é o Brasil, mas o país pelo qual nós buscamos é o país celestial, onde Deus é o Rei Todo-Poderoso. O segundo aspecto da lâmpada é que ela guia-nos no próximo passo. E é assim que a palavra de Deus faz. Ela mostra exatamente onde devemos pisar. Se há escuridão aqui ou ali, a Bíblia vai iluminar e nos mostrar. Tem um buraco ali, então eu me desvio. Tem uma ribanceira ali, então eu recuo. Tem um abismo ali, então eu não passo adiante. Então, a Bíblia, ela vai iluminando os nossos caminhos, vai iluminando as nossas decisões, vai iluminando a nossa vida, seja na igreja, seja na família, no trabalho, seja uma vida acadêmica, em todos os sentidos. A Bíblia vai iluminando aquilo que nós devemos fazer, quais os passos que devemos tomar e quais os passos que não devemos
tomar. E o terceiro aspecto da lâmpada é que ela impede-nos de tropeçar e cair, porque a lâmpada, ela ilumina o caminho e mostra exatamente onde existem pedras, onde existem barrancos, onde existem troncos, onde existe buraco, e nós vamos nos desviando deles. A verdade é que se o nosso mundo não tivesse luz, não tivesse energia, não tivesse o sol, a lua, as estrelas, não tivesse nenhum tipo de luz, nós tropeçaríamos o tempo todo, uns nos outros e nas coisas que existem. O tempo todo nós cairíamos, mas nós estamos de pé por causa da palavra de Deus. É ela que ilumina a nossa vida cristã, é ela que ilumina a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios. Por isso nós falamos, enxergamos, ouvimos, pensamos nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Este é o quarto símbolo que eu apresento aqui, a lâmpada. E em quinto lugar, o quinto símbolo que eu destaco é a espada. Isso mesmo. E a espada é interessante, porque a Bíblia é chamada de espada devido à sua capacidade penetrante. A espada, ela entra e atravessa o indivíduo. E das várias partes da armadura mencionadas em Efésios 6, do 11 ao 17, todas para serem vestidas pelo cristão, a única usada para o ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não atacamos uns aos outros. Tem gente que se levanta contra a nossa vida e tem hora que a gente fica com raiva, é claro, é normal. Mas nós não militamos com armas humanas. A arma que nós usamos é espiritual, é a palavra de Deus. Jesus derrotou o adversário citando a palavra de Deus. Ele citou Deuteronômio. Nos 3 ataques do adversário, Jesus cita a palavra de Deus. O adversário diz, transforme estas pedras em pães. E aí ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está lá no Pentateuco. O adversário diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordem para que te guardem. E aí o Senhor Jesus cita o Pentateuco, mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí o adversário mostra todos os reinos do mundo e diz, se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo. E aí Jesus cita o Pentateuco, mas está escrito, adorarás somente ao Senhor Deus e a Ele prestarás culto. Então, Jesus vence o adversário o atacando com a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus precisa ser usada para o ataque. Este é o quinto símbolo que eu uso para destacar a palavra de Deus. O sexto símbolo que eu quero utilizar aqui é o metal precioso. E o que é o metal precioso? Interessante é que a Bíblia é referida como metal precioso devido à sua desejabilidade, preciosidade, beleza e valor. Então, o metal precioso, ele é desejado, ele é precioso, ele é belo e ele tem valor. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mais comercializado do planeta, e a Bíblia é o livro mais belo que existe e que tem maior valor no planeta Terra. E nós vamos verificar que na palavra de Deus, a Bíblia ela é comparada ao ouro e à prata,
que são os metais preciosos que o ser humano mais deseja. E a Bíblia, ela tem mais preciosidade, mais beleza e mais valor do que o próprio ouro e a prata. Nós cobiçamos mais a palavra de Deus do que o próprio ouro. Nós desejamos mais a palavra de Deus do que a prata. Então, nós temos a Bíblia e isso vale mais do que qualquer riqueza humana que alguém pode ter. A palavra de Deus, ela é incomparável, ela é insubstituível, ela é de um valor inestimável. Então, nós a temos. Isso foi nos dado e é por isso que nós podemos estudá-la. E o sétimo símbolo que eu quero destacar aqui da palavra de Deus é que a Bíblia é comparada ao alimento nutritivo. Eu falei que a Bíblia é comparada à água, e a água é aquilo que o nosso corpo mais precisa, mas a Bíblia também é comparada ao alimento nutritivo, que é aquilo que o nosso corpo também deseja quase tanto como a água. Nós precisamos beber água e nós precisamos nos alimentar. E os alimentos nutritivos que a Bíblia é comparada são os seguintes. Primeiro deles, o leite. Segundo, o alimento sólido. Terceiro, o pão. E quarto, o mel. E o interessante é que a Bíblia é referida como um alimento nutritivo por causa da força que transmite. A Bíblia é o alimento da nossa alma. Então, assim como nós fortalecemos o nosso corpo físico todos os dias, nos alimentando, fazendo várias refeições ao dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, lanche antes de dormir, e isso nos traz força. Assim é a palavra de Deus. Nós estudamos a Bíblia pela manhã, estudamos pela tarde, estudamos de noite, estudamos de madrugada e assim nós vamos nos fortalecendo no Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar convosco. Eu queria trazer essa palavra sobre os símbolos da Bíblia. E os símbolos que eu destaquei foram, primeiro, o espelho, segundo, a semente, terceiro, a água, quarto, a lâmpada, quinto, a espada, o sexto, metal precioso e o sétimo, o alimento nutritivo. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela ministração da sua palavra no nosso coração e te prestamos as nossas homenagens e te oferecemos este culto. Obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, que tu possas ser glorificado nas nossas vidas todos os dias, até a consumação desta era. Em nome de Jesus. Amém.